Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Que privilégio é poder estar com os irmãos nessa noite. Não, eu não sou o pastor Leandro. Meu nome é Estevão Ferreira e eu preciso dizer que rever Lucival Beth Lídice é um privilégio. Eu sei que eu estou devendo uma visita. São irmãos muito queridos. Eu não vou dizer de longa data para não entregar a idade de ninguém, tá? Mas são pessoas que nós temos no coração como pais, irmãos, mãe, gente do nosso coração. E poder falar de um assunto importante, né? Mas eu acho que vou derrubar esse negócio, mas vai dar certo. Meus irmãos, a gente está aqui nessa noite para dar continuidade também à série que nós temos falado de que Deus te quer. Fale sem medo. Ele te quer próspero. Não, você não entrou na igreja errada. Você continua na Igreja Batista Nova Vida. Pronto, você continua na igreja certa. E nós estamos sim falando de prosperidade. Enquanto o irmão Márcio coloca lá o título do sermão dessa noite, eu peço que você já vá abrindo a sua Bíblia em Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 13. E aí, se você puder, lógico, e quiser, tiver condições de ficar em pé, quando achar o texto, Filipenses 4, a partir do verso de número 10. Eu peço para o pessoal abrir a Bíblia e não abro, né? Aí fica difícil. Filipenses 4, a partir do verso de número 10. Na minha versão, eu faço uso da nova versão transformadora, versos de 10 a 13, dizem o seguinte, Filipenses 4, de 10 a 13. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, porque a partir dela, Senhor, a gente produz música, a gente ora, a gente vive a partir daquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra já lida, já cantada, já mencionada, já celebrada nesta noite, ela agora, Senhor, vinda do Teu trono, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza ao momento em que estaremos diante dela para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que nós, Senhor, estejamos sensíveis ao Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar e eu queria começar contando uma história para você. Você vai ver uma imagem aí de um senhor chamado Antônio Domingos. Em 1983... alguns já tinham nascido, outros ainda não. Passa a foto aí para a gente olhar para o Antônio. Passa aí, garoto. Seu Antônio Rodrigues, em 1983, ele tinha 19 anos. E ele jogou na loteria. Na época, o que o Antônio ganhou na loteria era o equivalente a 30 milhões de reais. Imagina você, meu querido, minha querida, ganhar 30 milhões de reais. Dava para tomar muito açaí, não dava, não? Sim ou não? Sim. Dava para sustentar o missionário no campo, não dava? Mas o Antônio Domingos não era crente. E aí o Antônio Domingos, ele mudou a vida drasticamente. Imagina, um dia ele que era um zelador, uma pessoa simples, uma pessoa humilde lá em Salvador, na Bahia, ele simplesmente do dia para a noite ficou milionário. Mas milionário com força, não é prêmio de programa de TV que o cara ganha 1 milhão e pronto, ele acha que é muita coisa. Ele ganhou 30 milhões de reais. E o Antônio, então, passou a ter uma vida de luxo. Uma vida a qual ele pegou esse dinheiro e ele chegou num nível do luxo da sua vida que o Antônio não mais lavava roupas. Ele comprava roupas novas para trocá-las. Ele chegou ao ponto em que se o veículo em que ele estivesse dirigindo, seja ele carro ou moto, furasse o pneu, ele largava o veículo ali e adquiria um novo.
O Antônio, ele chegou ao cúmulo de ver todo aquele dinheiro sumir. Pasme você, em 5 anos, 30 milhões de reais foram embora. Eu fiz um cálculo bobo, mas dá em torno de 16 mil reais por dia. Imagina você conseguir, em média, gastar 16 mil reais por dia. Era essa a conta do Antônio. Ele, então, depois do seu colapso financeiro, ele virou um homem faz-tudo num restaurante lá em Salvador. Ele conta que se tivesse tido a oportunidade de ter sido ensinado, ele administraria melhor o seu dinheiro. Mas lhe faltou contentamento. Isso reflete, meus irmãos, algo interessante. O Antônio não ajudou ninguém da família. O Antônio, ele não ajudou ninguém nesse processo. Ele fez tudo para si, para ele mesmo, e ficou sem nada. Consumismo, você vai ver aqui então, em termos de definição, ele é a compra excessiva e desnecessária. Passe lá, irmão. A compra excessiva e desnecessária de bens e serviços, impulsionada pelo desejo e por influências externas. Então perceba, hoje nós vivemos numa sociedade hiperconectada. Isso aqui que eu estou falando, daqui a pouco vai para a internet. E lá na internet, algumas pessoas que eu nunca vi na vida vão ouvir. Então nós temos essa capilaridade de conceito, de ideias de fala, e a internet hoje é o maior vetor de compra, ou seja, ela coloca dentro da gente o desejo de comprar. Antigamente, a gente tinha aquelas revistas. Você é da época da revista? Que sempre tinha alguém do trabalho que te dava uma revista, você pegava a sua caneta e botava o seu nome em cima, assim, ó, tchá! Agora você não precisa mais fazer isso. Eu não vou citar nome de marca aqui para não dar problema lá na frente. Mas essas influências externas, como a mídia e a pressão social, elas vêm como uma flecha e atacam o ser humano, trazendo-o ao consumismo. E isso se difere do consumo essencial. Na prática, todos nós precisamos consumir coisas durante o dia. A gente precisa consumir o arroz, o feijão, a carne, o ovo, etc. O açaí, né? A gente precisa consumir essas coisas. Mas isso é diferente. Minha esposa, certa vez, disse que eu era o louco do fone de ouvido. Eu não podia ver um fone de ouvido que eu dizia, eu quero. E, de fato, eu tenho ainda muitos fones de ouvido, mas eu já parei de comprar, muitos. Deus tem me livrado do consumismo. Eu precisava de um monte de fone? Não. Mas eu olhava e achava, poxa, esse aqui tem um grave que ele vai ser legal. Esse tem um isolamento acústico. Tem um monte de coisa. Mentira! É só vontade de comprar. Mas a gente inventa um monte de desculpa. Sabe por quê? Passe lá, meu irmão. Consumismo, ele vem de um coração insatisfeito. O consumismo, ele nasce em corações que não têm satisfação. E o contentamento, observando como a direção oposta do consumismo, é o que eu quero conversar com vocês nessa noite. Paulo, quando diz assim, eu estou acostumado, ele está dizendo, a palavra original ela tem algumas formas da interpretação, como iniciar, instruir, passar, mas principalmente quando você vai na palavra original, ela diz assim, eu me lembro. E se você trabalha com educação, você vai ter a percepção de que a educação nada mais é do que eu me lembrar de um conceito aprendido. Mas Paulo ele dá a ideia de que o eu me lembro, ele vai além de uma instrução formal. É como se ele dissesse, a minha carne lembra. Se você olha o texto comigo, novamente, Paulo está dizendo assim, eu sei viver necessitado, eu sei ter fartura, eu aprendi o segredo de viver, e quando ele fala o segredo é a instrução que eu recebi, a minha carne lembra. Eu sei passar perrengue, eu sei estar de boa. Eu sei ter, assim como eu sei não ter. Um corpo que sofre e lembra, ele nunca mais quer passar por aquela circunstância. Se você já sentiu alguma dor, e recentemente eu sofri um acidente lá em casa, eu contei para os irmãos, e eu desloquei o braço. De novo, não foi o mesmo, foi o outro agora. E eu me lembro dessa dor. E eu não quero mais sentir essa dor. Porque a dor, ela é um negócio que incomoda. E eu me lembro que quando eu estava com o braço deslocado, sentado numa cadeira, e o Estevão olhava para mim, papai, você vai chorar? Quase! Estava doendo muito.
porque a gente não quer sentir dor. E um corpo, quando sofre, ele nunca mais quer passar por aquilo, especialmente um corpo que passou por uma situação de miséria, uma situação de falta de recurso, a gente nunca mais quer passar por aquilo. Durante uma época, eu e minha família, eu fiquei desempregado e a gente não tinha sustento, nós fomos ajudados pelos nossos familiares, ajudados pela nossa igreja. Mas se você perguntar para o ser humano que habita em mim, se quer passar por aquilo de novo, é claro que não. Porque nós somos assim, a gente nunca mais quer passar por situações difíceis. Mas ainda assim, Paulo diz, a gente tem que aprender a lidar com elas, assim como a gente tem que aprender a lidar com a coisa boa, porque tem dia que é muito massa. Ontem nós estávamos aqui à noite, homens e mulheres reunidos, a gente estudando, conversando e discutindo, e são momentos bons que a gente leva e guarda no coração. Mas tem dias que a gente está sozinho na nossa casa, passando por uma crise, e não aparece um crente lá para dizer, vou orar com você. Não é assim? Porque a vida é assim, minha gente. A vida mostra que nós temos altos e baixos, e Paulo fala que na trajetória dele, ele aprendeu a lidar. Porque ele diz, eu me lembro, a minha pele, a minha carne, eles lembram disso. Nessa montanha russa, que a vida pode ser de altos e baixos, como eu e você podemos lidar com o consumismo e olhar para o contentamento? Em primeiro lugar, você volta um pouquinho a sua Bíblia ali então, para Filipenses 4:4, você vai ver que nós temos que ter alegria no Senhor. Repete aí comigo. Sempre. Por que a gente precisa se alegrar no Senhor? Parece óbvio. Mas numa época em que o óbvio precisa ser dito, eu preciso dizer a você que a coisa mais impressionante, a coisa mais importante, aquilo que de mais maravilhoso um ser humano pode ter é a salvação em Cristo. Não existe nada em absoluto nesse mundo, e ao longo dessa série você já ouviu isso algumas vezes, não há nada mais prazeroso para o ser humano do que a presença do seu Deus. Não há nada mais importante para mim e para você nessa noite, em qualquer outras noites que o Senhor nos tiver nessa terra, que a salvação em Cristo. Absolutamente nada. Nós cantamos há pouco a canção que diz, não há ouro ou bens, sabe por quê? Nem riquezas também, porque essas coisas, elas nunca, jamais serão suficientes. Você terá alegria em Deus. A nova tradução da linguagem de hoje traduz esse texto dizendo, tenham sempre alegria unidos no Senhor. A alegria perene, ela tem uma ideia então de junção. Sabe por quê? Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Ah, mas irmão, eu não gosto daquele irmão porque ele grita muito no sermão. Você tem que ser feliz comigo. Como dizia aquele personagem, você tem que me amar. É o que a palavra de Deus diz. Nós somos alegres juntos, e juntos nós somos alegres no nosso Deus, porque na união com Ele é que nós encontramos a felicidade plena. A fonte da nossa alegria não está na nossa conta bancária, não é abrir o aplicativo do banco e olhar assim, tem 100 mil reais ali, tem 30 milhões de reais. Não é isso. A fonte da tua alegria é o Senhor. Só o Senhor é capaz de nos dar alegria plena, meus irmãos. Não é o meu fone de ouvido, não é o tênis caro, não é a marca da sua camisa, não é o tipo de carro que você tem, é o teu Senhor que é a fonte da tua alegria. E ele diz, então, através do salmista no Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. No Senhor, eu e você achamos alegria plena, que não vai faltar nada, absolutamente nada, porque nele nós somos felizes. Há prazer na presença do Senhor. Prazer, delícias perpetuamente, como diz uma das versões. Para ter contentamento, meus irmãos, nós olhamos para Ele como a fonte da nossa alegria e nós ficamos satisfeitos. Em segundo lugar, o verso, então, eu puxei um pouquinho no capítulo 4, porque o contexto imediato nos ajuda. No versos 5 a 7, ele diz, então, alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se, e segue no verso 5 do capítulo 4, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve.
Não vivam preocupados com coisa alguma. Aquela tradução clássica, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Peçam tudo em oração. Coloque tudo em oração. Essa é a segunda maneira de nós lidarmos contra o consumismo e em contentamento com o Senhor, porque quando eu e você dobramos os nossos joelhos diante de Deus, nós estamos mandando um sinal do mundo espiritual dizendo, eu me submeto ao meu Senhor. Quando você se submete a Deus então em oração, aquilo que Ele vai te dar é muito melhor do que aquilo que você poderia conquistar, porque aquilo que vem dEle é melhor. Nem tudo, meus irmãos, vem de mão beijada. Eu e você passamos pelos nossos perrengues. Quem aqui nunca passou perrengue na vida, levanta a mão. Eu nunca passei por nenhuma dificuldade. Ninguém levantou a mão. Fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque problemas todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos, mas nós temos um Pai, que é um Pai amoroso e que nos quer bem. Ele é um Pai que, se você pedir, Ele vai dar, desde que aquilo glorifique o nome dEle. Infelizmente, hoje, quando a gente fala de prosperidade, nós vamos para outros segmentos religiosos, outras organizações religiosas que dizem que você dá 10 e recebe 10. Na matemática da Bíblia não existe isso. A matemática da Bíblia é entregue tudo e Ele vai cuidar. Quanto vai ser isso? Eu não sei. Mas o que eu sei é que entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele vai fazer. O que é esse tudo? Talvez seja cura, talvez seja libertação, talvez seja a restauração do seu casamento, eu não sei, mas nele nós temos contentamento quando nós submetemos as nossas vidas em oração. Não é necessário que eu e você andemos ansiosos pelo boleto que vence amanhã. Não é para ser irresponsável. Se vence amanhã, você precisa ter trabalhado para pagar o boleto amanhã. Mas Ele irá prover, Ele é o Jeová Jiré, as coisas vêm dEle para você. Porque quando a gente confia na força do nosso braço, a gente usa a oração como última instância. A gente inverte, porque a grande verdade é que nós deveríamos olhar para a oração como a primeira instância do crente. Para tudo na vida nós deveríamos nos ajoelhar. Há alguns dias estávamos aqui os homens da igreja orando, ajoelhados, pedindo, clamando ao Senhor. Alguns irmãos têm se reunido às sextas-feiras de manhã na casa da irmã Senilde para clamar ao Senhor em oração. Porque é assim que nós vencemos as batalhas da vida, assim que a gente vence o consumismo, é dobrando o joelho e nos submetendo ao Senhor. Para ter contentamento, meus irmãos, sejamos ousados ao confiar no nosso Deus, olhar para Ele com fé, entregar tudo a Ele em oração, pedir tudo o que a gente precisa a Ele, porque Ele vai fazer aquilo que lhe aprouver, porque para Ele e por Ele e para Ele serão todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Aquilo que Ele quiser fazer para glorificar o seu grandioso nome através da nossa vida, Ele vai fazer e vai nos dar. E aí nós teremos o nosso contentamento no Senhor. Nós vencemos o consumismo olhando para Deus como aquele que nos dá o contentamento, meus irmãos. Seguindo nos versos 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Se a primeira instância da vida é a oração, aquela que não é a segunda porque precisa andar ali casadinho, é a palavra de Deus. Encham a mente da palavra de Deus e a pratiquem. Existem grupos hoje que, e aí eu vou falar como batista, né? Eu sou batista antes de ser crente, que eu nasci, eu já era batista, né? Eu virei crente depois. E nós batistas, na década de 80, começo de 90,
a gente se orgulhava de ser chamado os Bíblias. Era um orgulho nosso, porque as nossas igrejas estudavam muito a Bíblia. A gente estudava demais a Bíblia. A gente tinha núcleo de estudo bíblico, a gente tinha coinonia, a gente tinha a escola bíblica, que era 1h30 para a gente estudar a Bíblia, gastar tempo estudando a Bíblia. A gente fazia muito isso. Mas o que traz o decaimento? A gente estuda muito até, mas a gente não pratica. Quando nós olhamos, então, homens e mulheres que caíram, irmãos, são homens e mulheres que até conheciam muito a Bíblia, mas a prática da palavra do Senhor, ela decaiu. Tiago, no capítulo 4, versos de 1 a 4, ele vai dizer que a grande fonte das guerras começam no nosso coração, começam dentro de nós. As brigas no nosso meio, onde é que elas começam? Começam dentro da gente. Nós ouvimos nosso pastor pregar sobre isso recentemente. A grande confusão da vida, ela começa a partir de um homem que não sabe lidar bem com outro homem, e que um conflito, às vezes bobo, às vezes algo assim que não deveria ter importância nenhuma, ela cria um grande problema. Veja, o problema está naquilo que nós enchemos os nossos olhos, porque na prática, Jesus diz, o que contamina o homem é o que sai, mas para sair, em algum momento entrou. Esse é o grande X da questão. Estamos na nossa época de hiperconectados. Ontem, na reunião dos homens, irmãos, olha, a reunião dos homens e das mulheres aqui tem sido uma bênção. Se você não tem vindo, eu vou dizer a você, ó, só você não veio. Porque ontem a gente discutindo ali, falando exatamente de problemas concernentes àquilo que no dia a dia nós vamos enchendo nossos olhos, falando sobre as crianças que têm celular, o acesso a redes sociais, o acesso à série e etc. Coisas que nós fazemos e que nós engolimos ao longo da semana. Aí no final de semana a gente quer que o pastor tenha uma palavra assim poderosa para limpar tudo. Não vai rolar, minha gente. Não vai dar certo. Porque ou a gente é crente todo dia ou só no final de semana vai dar ruim. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Por isso que não basta nós enchermos a nossa mente, a gente precisa da prática. Mateus 6,22, Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, que tristeza. Para onde nós estamos olhando? Para onde os seus olhos estão apontados? Seus olhos estão apontados como o Antônio Domingues, que olhou para o seu umbigo, ou seus olhos estão apontados para o monte de onde vem o socorro? Para onde os seus olhos estão apontados? O salmista, no Salmo de número 1, verso 2, diz que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente precisa meditar na palavra de Deus, de forma que aquilo ali comece a ser palpável para a gente. Coma o rolo, leia o livro, absorva a palavra de Deus. E se você não entendeu, lê de novo, porque o Espírito do Senhor vai te dar um entendimento para você entender. E se você ainda assim, poxa, está difícil, pede ajuda. Pede ajuda. Encha a sua mente da palavra do Senhor. Somente quando você enche a sua vida da palavra do Senhor, enche a sua mente da palavra do Senhor, Ele, o Espírito, tirará da sua mente, para o momento certo, aquela porção necessária. Mas se você estiver vazio, como Ele vai fazer isso? Se nós estamos vazios, como dizia a vovó, saco vazio, não pare em pé. E muitos de nós caminhamos vazios da palavra de Deus. E isso se reflete na falta de contentamento no Senhor, meus irmãos. Para ter contentamento, encha a sua mente da palavra. Tiago afirma ainda no capítulo 1, verso 22, não sejam só conhecedores da palavra, mas sejam praticantes dela. Do contrário, a gente vai estar só se enganando aqui. E eu tenho certeza que você não sai da sua casa, você se prepara todo, se arruma, passa perfume, passa desodorante, arruma o cabelo, põe o vestidão, irmã, põe o irmão Wallace que vem de gravata, sempre muito elegante. Você não faz tudo isso para vir para cá por nada. Você vem para cá para adorar o Deus vivo e verdadeiro.
Se você faz tudo isso por Ele, encha a sua mente da palavra dEle e pratique a palavra dEle, para que nada disso seja apenas um cumprimento de tabela, mas sirva para a glória de Deus. Em quarto lugar, a gente vai mais para frente, e o verso 13, ele conclui essas sentenças a partir do 10. Paulo vai dizendo: eu me alegro em vocês tentaram me ajudar e deu certo, depois não teve oportunidade, eu estou necessitado, mas eu tenho condições de me satisfazer em Deus. E ele chega ao cúmulo de dizer: sei viver na necessidade, verso 12, e também na fartura. Eu sei. Nós saberíamos viver necessitados, meus irmãos. Para nós atingirmos o contentamento, nós precisamos entender, em quarto lugar, que Deus é o suficiente. Deus é o suficiente. Deus é o suficiente, Ele é o suficiente, Ele preenche essa lacuna nos nossos corações, Ele preenche esse buraco que o consumismo toma, Ele preenche esse buraco que às vezes o pecado se infiltra. Deus é o suficiente, não só para encher, mas para fazer você transbordar. Quando Deus é o suficiente, nós valorizamos aquilo que nós recebemos dele. Paulo encerra no verso 13 esse pedaço dizendo: eu consigo fazer as coisas, eu posso fazer as coisas, eu suporto as coisas, eu vivo através delas na força que Deus me dá. Eu suporto as situações porque Deus é quem me dá força, porque Ele é o suficiente para mim. Paulo era tão homem quanto nós. O Deus de Paulo é o mesmo Deus que está aqui sendo adorado nessa noite, e Ele continua sendo o suficiente para a gente. Ele é o suficiente para mim e para você. Quando Ele é o suficiente, nós aprendemos a usufruir do fruto do nosso trabalho sem esquecer dEle, porque a gente sabe que o que recebe vem dEle, e nós somos gratos por isso. Quando Ele é o suficiente, nós não precisamos focar naquilo que nós não temos. Quando Ele é o suficiente, nós focamos em quem Ele é. Nós cantamos ainda agora: tudo o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória, eu me humilharei. Nós precisamos nessa noite, meus irmãos, entender que Deus é o suficiente e nele nós temos a força para superar qualquer adversidade, seja ela da ordem financeira, seja ela de ordem emocional, principalmente se ela for uma adversidade espiritual, porque Ele é o suficiente. Porque nele você terá fé e confiará de que Ele pode fazer e Ele tem condições de fazer qualquer coisa, porque para Deus não há nada impossível. Absolutamente nada. Para ter contentamento, Ele é o suficiente. Para a gente concluir então nessa noite, Paulo escreve essa carta da prisão. Talvez seja o lugar mais difícil que você imagine, ou talvez nós imaginemos. Não é a prisão que a gente tem hoje, que é uma estrutura de concreto, barras de ferro, uma estrutura rústica, um negócio tudo mal feito, não existia direitos humanos. Era um negócio brabo mesmo, e lá dentro, Paulo tinha contentamento, porque em Cristo ele tinha consciência de que ele era mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Porque o Deus de Paulo é o Deus em que nós cremos, meus irmãos. O Jesus que Paulo anunciava é o mesmo Jesus que o púlpito dessa igreja anuncia, é o Jesus que nos torna mais que vencedores. Nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como a nossa única esperança. Ele não é uma, nem a última, ele é a única, não há outra esperança a não ser Jesus, porque nada nesse mundo vai nos dar a alegria que Ele nos dá. E para Ele nós podemos pedir tudo, colocar tudo diante dEle. Ele já nos dá mais do que merecemos, muito mais. Nós merecíamos o inferno, Ele nos deu vida eterna. Nós merecíamos o castigo, Ele nos dá a paz. Nós merecíamos tudo de ruim desse mundo, Ele nos oferece a Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele me dá a sua palavra e eu a ponho em prática, eu percebo então que Ele é o suficiente. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, lembre-se que para vencer o consumismo, Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente para mim e para você nessa noite. Baixa a sua cabeça, vamos orar juntos. Eu não sei se você veio para cá nessa noite
com a sua vida toda resolvida, ou sua vida cheia de frangalho, toda despedaçada, talvez como o Antônio, que tinha tudo e depois perdeu tudo. Mas tudo o que eu tenho para oferecer nessa noite é Jesus. Eu não tenho prata, nem ouro, nem bens, mas eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, nem o desespero te tomar, como diz aquela canção. E ela continua dizendo, por mais pressão que seja a situação, no controle Ele ainda está. Jesus é o suficiente para vencermos o contentamento, meus irmãos. E eu gostaria de orar com você nessa noite, para que nós entreguemos a Ele tudo o que somos e o que viermos a ser. Para que Ele tome de nós aquilo que ainda não pertence a Ele e destrua para que Ele nos faça a maneira dEle para a glória dEle. Deus querido, louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Porque eu não sei, Senhor, a condição que chegaram. Porque muitas vezes é verdade, a gente fica em desespero. Mas Jesus é a única esperança. Nele nós temos contentamento, nós temos prazer, na presença do Senhor, há alegria perpétua, alegria eterna. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite mais uma vez, dizendo tudo o que somos, tudo o que temos, até o que não temos, isso pertence ao Senhor. E o que nós queremos, Senhor, nessa noite, é pedir a Ti, que o Senhor derrame graça sobre nós, graça e misericórdia, para que aprendamos a viver com o que temos e não sintamos falta do que temos, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ti e ficarmos radiantes pela beleza da Tua santidade, porque no Senhor nós não precisamos de nada, no Senhor nós temos tudo, para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus servos, Senhor, que têm se prostrado diante de Ti, e que nós, Senhor, aprendamos a ter contentamento em Ti, em nome de Jesus. Amém.